Como Deus fala conosco, pastor Sóstenes? É uma pergunta desafiadora assim, de responder. Como é que se ensina isso a alguém? Como é que explica como Deus fala? Né? Mas a Bíblia nos dá algumas referências sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus. E uma das coisas assim, mais simples da gente pensar é Deus que criou os meus ouvidos, Deus que me deu a condição de falar, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que ouve. Por isso Ele me fez falando, ouvindo, e Ele tem prazer em falar conosco. Às vezes a gente mistifica, ou alguns resistem demais a isso, mas essa verdade ela é inquestionável. Deus fala conosco, Deus mostra o tempo todo, os sinais estão presentes o tempo todo. Deus ele não traz um enigma para você tentar descobrir. Deus é claro o tempo todo. Simples, né? E se a gente começar por crer nisso, já é um bom começo. Eu creio que Deus fala. Eu creio que o Espírito Santo pode me dirigir, pode me mostrar. E eu quero estar sensível a isso. Já é um começo maravilhoso para qualquer um de nós. Né? Ao invés de ficar, não sei se fala ou não fala, duvido. Ao invés de fala com todo mundo, menos comigo, né? Tem gente que fala isso, né? Tem gente que fala isso. Não, Deus fala com todo mundo, menos comigo. Eu não consigo ouvir Deus falar. Eu tenho um amigo, líder há muitos anos. Ele falou assim, mas eu fico vendo esses crentes falando aí, Deus falou comigo. Nunca falou comigo? Como é que... Senhor Jesus, Deus fala com qualquer pessoa. Verdade. O que pode atrapalhar a pessoa, então, Sóstenes, de ouvir a voz de Deus ou discernir que aquilo que ele está sentindo, ou aquelas impressões, ou aqueles sinais, são a voz de Deus, ou são o relacionamento, o recado, a mensagem de Deus para ele? Márcia, a gente se acostuma com o timbre das pessoas. Então, se você ouvir uma menina chamar mãe e for a sua filha, é inconfundível. A voz da sua filha é inconfundível. Você fala assim, a Lala está aqui. Você pode até confundir as filhas, né? Mas que filha? Qual das duas? Se for outra voz que você não conhece, talvez você nem perceba que uma menina gritou no meio da multidão, num lugar público. Da mesma forma, quando atendemos o telefone, você identifica quem está do outro lado. Né? Alô, já sei quem é. Porque você tem familiaridade, você se relaciona. Então, uma das coisas que pode impedir alguém de ouvir a voz de Deus é exatamente a falta de relacionamento com Deus. Porque a pessoa não vai saber que tem um som, que tem um sinal, que tem uma palavra que o Espírito Santo está falando. Porque ela não tem relacionamento com Deus, ela não identifica, parece só mais uma voz, só mais uma ideia. Então, é necessário que a gente busque ter um relacionamento real com Deus, através de Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós. E, de novo, eu repito, começa por crer que isso é acessível, isso é possível. Isso não é só para quem tem assim, uma capacidade, isso é para todos. Qualquer um que crê vai ter um relacionamento com Deus e vai começar a entender, isso é a voz de Deus. E quanto mais intimidade, né? Quando a gente começa a namorar, o namorado liga, nos primeiros dias você até fica sem saber quem é e tal. O meu cunhado tem uma voz muito parecida com a do Eleazar no telefone. De vez em quando eu confundia a voz deles e as pessoas confundiam a minha com a da Ruth, minha irmã também, que no telefone é muito parecida. Mas ao longo do caminho, ao longo do relacionamento, da intimidade, não dá mais para confundir. Não. A gente sabe exatamente diferenciar essa voz, mas a gente está com o ouvido atento. Sim. Não é? Você está interessado naquilo. Então, é muito importante que a gente esteja atento. E é uma caminhada. As pessoas que começam uma caminhada com Deus, muitas vezes ficam ansiosas por rapidamente discernir a voz de Deus. É uma caminhada mesmo. Agora, Deus fala com a gente de várias maneiras, né, Sóstenes? Vamos citar aí algumas dessas maneiras que ele tem para falar com a gente. Olha, a Bíblia fala, o autor aos Hebreus, ele escreve, né? Outrora Deus falou muitas vezes aos nossos pais, pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho, por Jesus. Quando a gente pensa biblicamente sobre Jesus, ele é uma das pessoas da Trindade. Se a gente quiser enumerar, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas
ele é Deus. E quando Deus fala através de Jesus, ele está falando através da sua palavra. Então, a sua João palavra... fala, né? No princípio era o verbo. Ele era o verbo. E o verbo se fez carne, então. Então, quando eu começo a estudar com fome, com desejo de saber, crendo, dependendo da palavra, eu começo a ouvir a voz de Deus. Uma outra forma também muito simples é que Jesus não é só cabeça. Jesus é cabeça e corpo. E o corpo de Jesus está na terra. Então, quando eu tenho relacionamento com o corpo de Cristo, não é apenas frequentar a igreja. Né? Aquele prédio, aquela programação, não é igreja. O relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo, é o relacionamento com as pessoas, vínculos, aliança, interdependência, né? Coração quebrantado, né? Discipulado, transparência. Quando eu me comunico com o corpo, eu vou ouvir Jesus falar também. Eu vou ouvir Deus falar através de Jesus, eu vou ouvir Deus falar. E através daquelas pessoas que estão ali se relacionando conosco, né? E a principal, é interessante a gente falar isso também, que a principal maneira que Deus tem de falar conosco é através da Bíblia, da sua palavra, que já está tudo ali. Ou seja, se você não tivesse mais ninguém, se você estiver numa ilha, se você estiver sozinho na vida, está tudo ali que nós precisamos. Mas Deus é tão bom que Ele ainda usa outras maneiras, outras pessoas, né? Aquela hora que você está assim, precisando ouvir algo, você nem sabe, às vezes, que é exatamente aquilo que você está precisando de ouvir. Vem um irmão, conta um testemunho, uma coisa informal, uma coisa ali. Você fala, nossa, Deus, como você falou comigo, como você veio ao encontro daquilo que eu estava precisando. É tão lindo, né? Olha, nós estamos numa época, num tempo de... É a geração Dr. Google. Então, para mim, é fácil entender assim, a geração Dr. Google, ela expressa exatamente a independência. Então, eu dou um jeito, eu olho, eu procuro, eu mesmo vou definir, eu não preciso de ninguém, eu vou encontrar o caminho. E acaba que a gente não ouve as outras pessoas. E junto com essa característica, essa geração também é a característica sem vínculos. Então, já que eu me resolvo, eu tenho no celular tudo que eu preciso, eu não preciso de ninguém. Né? Sem vínculos. E a outra característica é sem esforço. Então, quanto mais novo a gente vai vendo as crianças, mais ainda assim, a geração XYZ. Sem vínculos, sem esforço, Dr. Google. E até os mais velhos hoje, Dr. Google e acabou. E alguém falou, mas eu vou primeiro olhar no Google. Não que o Google não seja bênção, ajuda muito, é uma ferramenta, mas é essa natureza da independência. Então, se eu sou independente, dificilmente eu vou ouvir outras pessoas, dificilmente eu vou ouvir Deus. Provavelmente eu vou ouvir minha alma, meus sentimentos e ainda vou dizer que é Deus. Que é pior. Então, é muito precioso que a gente viva na dependência. Pai, mãe, líderes, pessoas mais velhas, gente que já trilhou o caminho que eu vou trilhar, eu preciso buscar ouvir a Deus, ver os sinais de Deus através do corpo, através dessas pessoas. Verdade. E às vezes nem é o corpo falando da igreja, porque às vezes tem a ideia religiosa, não. É pai, mãe, família, às vezes um amigo, às vezes alguém que Deus fez passar na sua vida naquela hora. Verdade. E te dá uma palavra. Com certeza. Você falou alguém que chega a te dar uma palavra. Existe também uma turma que fica procurando um profeta, né? E ele quer um profeta para falar o que ele quer ouvir. Ou até esse que pede conselho, que resolveu só dar uma saidinha do Google para pedir um conselho, mas ele quer um conselho que reforce, que ratifique, que endosse, respalde o que ele quer fazer. Quando ele ouve algo que é diferente, ele não vai, obviamente, seguir aquele conselho, porque ele já também sabia dentro dele o que ele queria, como você disse, só queria conferir, mas como não bateu, ele ficou como dele mesmo, né? E a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros a sabedoria. A Bíblia fala sobre a gente exortar uns aos outros em amor, no temor de Deus, admoestar uns aos outros. Então é muito importante esse corpo, né, que a gente está falando, que o Sóstenes está falando tanto. E essas pessoas, você até citou Hebreus, né, que Deus nos falava através dos profetas, hoje ele nos fala em Jesus. Mas ele nos fala ainda através dos profetas e qual o cuidado as pessoas têm que ter quando ficam aí procurando profetas, pessoas que vêm trazer o pratinho pronto. A gente vai receber um pratinho pronto ali, né? Que o Maurício está preparando para a gente, nós vamos chegar, sentar e comer. E as pessoas ficam esperando isso também. Pela facilidade, como você disse, um pratinho pronto. Deus fala assim, olha, é isso, filho, faça isso e pronto. E está muito perigoso, as pessoas estão cometendo muitos erros por causa disso. Qual o conselho que você dá para essas pessoas, Sóstenes?
Márcia, a base do nosso entendimento do reino é o relacionamento com Deus, né? A teologia, por exemplo, ela não pode ser para eu aprender, ela precisa ser para eu viver. Estudar a Bíblia não pode ser para eu conhecer e saber mais. Estudar a Bíblia é para eu viver. Buscar a palavra de Deus, buscar ouvir a voz de Deus, buscar os sinais de Deus, é para eu viver e viver o reino dele. Não é para eu viver o meu desejo, não é para eu viver os meus projetos, não é para eu viver o que eu quero, é para eu viver o reino de Deus. Então, quando eu busco ouvir a voz de Deus, deve ser para viver o reino de Deus. E quando eu busco a voz de Deus para o reino dele, eu tenho que ter um relacionamento com ele. Então, Deus pode trazer pessoas, Deus tem profetas, Deus tem pessoas a quem Ele revela muitas coisas. Mas a partir do momento que eu vou a alguém em busca da minha resposta, eu já não estou no padrão do reino de Deus, o inimigo vai usar essa brecha, né? Existe feitiçaria evangélica, isso é real, né? Esse misticismo, essa coisa toda. E ouvir a voz de Deus é basicamente um desejo de quem quer ter relacionamento com Ele. Amém. Deus pode usar uma pessoa, eu posso ir a alguém e dizer assim, eu preciso de conselho, eu preciso de uma palavra de Deus. Eu não posso ir a alguém procurando misticismo, mas eu posso ir a alguém que é realmente alguém de Deus e buscar, mas eu preciso ter como base o meu desejo de servir o Senhor, minha busca por relacionamento com Ele e não apenas uma resposta em cima do que eu quero, do que eu desejo, né? É a questão da maturidade, né? As pessoas estão muito imaturas, buscando satisfazer aquele desejo ali e aquela resposta que ela precisa, não se aprofundam no relacionamento com Deus, na palavra de Deus e vão se ferindo. Quando as pessoas estão tão feridas e às vezes se afastaram da igreja, saíram da presença de Deus por decepções, né? Mulheres que estavam grávidas e vieram vários profetas e disseram, você vai ganhar um menino, que era o sonho dela, ela ganhou outra menina ou vice-versa. Ou você vai casar com fulano, essa coisa de casamento, então assim, a gente sempre dá um conselho, Deus usa os profetas sim, Deus usa os profetas, tem homens e mulheres de Deus que Ele usa, mas você tem que saber de onde Ele é, Ele tem líder, Ele tem um pastor, qual igreja Ele é? Já chegou uma vez uma mulher, uma falsa profeta no meio nosso, de um grupo, e ninguém sabia nada da vida da mulher, veio de outra cidade, começou a interferir na vida de todo mundo, começou a profetizar e fez um estrago. Eu e Eleazar, graças a Deus, tivemos o discernimento, falou, olha, não bateu, essa mulher, não deu, não dava. E a gente começou a perguntar depois, de onde ela vem? Quem é o pastor dela? Qual é a igreja que ela frequenta? Ela é pastoreada? Ela é cuidada? Não, pessoas soltas, pessoas que não têm pastor, que não tem uma liderança sobre elas, que você não sabe qual é o respaldo delas, em que elas acreditam, o que elas vivem da palavra de Deus e chegam e muitas pessoas vão absorvendo aquilo, comendo comidas estragadas e vão se ferindo e vão ficando pessoas que muitas vezes não é irreversível, claro, nada para Deus é irreversível, mas são situações terríveis que a gente tem visto no nosso meio. Então, tome muito cuidado, você que está assistindo a gente e quer ouvir a voz de Deus. A gente precisa de intimidade com Deus, de buscar a Deus, né, o tempo todo. Quer ler? Quero. Tem um texto em Jó que é muito especial. Ele diz assim, mas te respondo que nisso não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Deus fala em sonhos, Deus fala em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando dormem na cama. Ele pode falar-lhes ao ouvido, ele pode atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Deus tem um propósito. Lindo texto, Jó. Jó capítulo 33, versos 12 ao 18. Depois você lê em casa com calma. 33, 12 e 18. Clara a palavra de Deus. Deus tem um propósito em falar. E o propósito não é em nos agradar ou em realizar o nosso sonho. O propósito é em realizar o propósito dele, o projeto dele. Então,
Esse é um referencial para a gente querer ouvir a voz de Deus. Eu quero saber, Deus, o que o Senhor tem para mim, não o que eu tenho. Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.